Graça e paz, Igreja de Jesus Cristo, amém? Que o Senhor esteja no nosso meio neste lugar. Meu querido, nós vamos iniciar o nosso tempo hoje um pouquinho diferente, aproveitando esse novo modo de apresentação da live, trazendo a palavra do Senhor. Nesse momento, vocês irão assistir um vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo e, a seguir esse vídeo, nós retornaremos com a palavra. Amém? Oi, Cristiano falando. Olha só, você recebeu esse vídeo de uma pessoa que te quer muito bem, de alguém que investiu tempo para te falar o que vem. Então, para um pouco, assista, como quem dá espaço e analisa. Pode ser a mensagem que você precisa hoje, ou pode ser aquela pergunta que você fez outro dia, pode ser a resposta de uma vida inteira, para você ou para alguém. Bom vídeo. Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece mais. Eu estou conhecendo de perto e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular. De fato, 2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você. Mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. Se você acabou de ver este vídeo, é porque Deus está lhe procurando. Então abra o seu coração, abra sua mente para compreender o grande amor de Deus por você. E se você quer saber mais a respeito de Jesus, da Bíblia, entre em contato com a pessoa que te mandou este vídeo, ela vai lhe ajudar. Eu creio que Deus está programando algo novo para você. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Diga a Deus sim. Esta é a nossa expectativa. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Amém. Amados, vocês viram que vídeo, que lindo. Então, esse vídeo é um referente a um projeto de evangelismo que será no dia 29. É um desafio que o apóstolo está fazendo para o Dia Mundial da Evangelização. O intuito desse vídeo é o seguinte: no dia 29, nós iremos repassar esse vídeo para 3 contatos do nosso celular e para pessoas descrentes, não é para os nossos amigos evangélicos, é para pessoas descrentes que nós conhecemos. O link desse vídeo será repassado em todas as redes sociais da igreja na terça-feira. Amém, amados? Todos nós receberemos esse link nas redes sociais. Então,
vamos abraçar essa causa, amém, amados? Vamos abraçar esse projeto, ele nasceu do coração de Deus. Eu vendo aqui, juntamente com vocês, achei o vídeo lindo, lindo. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos abraçar esse Dia Mundial da Evangelização para nós conquistarmos vidas para Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, agora vamos dar início à palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem juntamente comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos abrir a palavra do Senhor e nós vamos estudar em paralelo com alguns textos, algo que eu estudei durante esses dias da palavra do Senhor. Essa semana, esses últimos dias, como eu não sei vocês, mas eu acredito que todos nós, os cristãos, os apaixonados pelo Evangelho, apaixonados em cumprir a palavra do Senhor, temos sofrido perseguições na nossa vida, estamos passando por tribulações, os dias realmente estão sendo mais difíceis, né? E o interessante é que a palavra do Senhor, ela diz que nos últimos dias, o justo se tornaria mais justo, o santo mais santo e o impuro mais impuro. E nós que amamos a palavra de Deus e buscamos essa santidade, buscamos permanecermos na fé e em Cristo, nós somos perseguidos. Mas existe uma tribulação que sacode as estacas da nossa casa. Existe uma tribulação que parece que o nosso telhado é de vidro e é ele todo, não é só uma parte. Antigamente, nas casas antigas, não havia forro, então havia alguns pontos da casa, sobretudo nas cozinhas, em que havia-se o telhado, né? E tinha alguns telhados de vidro para trazer claridade ao ambiente durante o dia. Muitos vão se recordar disso. E o telhado de vidro, ele é frágil, né? Ele é mais frágil do que a telha de barro. Então, existem certas tribulações na nossa vida que a gente às vezes pensa que, poxa, realmente o meu telhado é de vidro, porque se pegar uma pedra, jogar lá, ele dá uma estalada. E eu quero ler sobre isso com vocês, esses dias passando por algumas tribulações, na minha vida pessoal, eu fiz um questionário com o Senhor. Eu lembro que há 2 anos atrás, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra de consolo. Ele ministrou sobre a minha vida algo assim. Eu acredito que todos nós, os filhos de Deus, vivemos esse versículo que diz assim: a sua graça me basta. E nós cantamos e cantamos que a graça do Senhor nos basta, e nos alegramos na presença de Deus, e choramos, e muitas vezes nós declaramos: Senhor, a sua graça me basta. E durante esses dias eu perguntei para Deus: Senhor, eu gostaria que o Senhor realmente me explicasse, assim, do seu espírito, o que quer dizer a sua graça me basta. Porque, na verdade, quando nós estamos passando por dificuldade e problemas, nós somos humanos, nós sentimos a dor, nós muitas vezes ficamos fracos, muitas das vezes e algumas vezes nós baixamos a nossa guarda, outras vezes sentimos desejo de desistir, temos vontade de chutar o balde, temos vontade de virar as costas e abandonar. É um sentimento que nós temos, somos humanos. Eu costumo dizer assim, só dando uma pequena introdução para onde nós iremos entrar na palavra do Senhor. Eu costumo dizer assim: não tem como eu sair na tempestade, na chuva e não me molhar. Não tem como eu sair lá fora numa tempestade e voltar de lá com meu corpo seco. Não tem como eu sair num sol, num dia muito quente, exposta ao sol e não voltar de lá queimada, vermelha do sol, não é verdade? Não tem como eu passar por uma tempestade de areia. Eu já visionei tempestade de areia, já vi no lugar onde nós morávamos, era próximo
de um areal muito grande, próximo de Marrocos. Então, quando tinha tempestades de areia, chegava até onde nós estávamos em pequena escala, mas a gente sentia ela em algumas vezes do ano. Não tem como eu passar por uma tempestade de areia sem areia entrar nos meus olhos, sem ela entrar nos meus sapatos, no meu chinelo. Não tem como eu estar diante dela e ela passar por mim e eu não sentir ela. Se alguns de nós já foram à praia e pegou um dia de muito vento na praia, é horrível, a areia do mar é fininha, ela entra no nosso olho, ela empurra a nossa sombrinha de sol. Então, não tem como eu passar pela tribulação sem sentir. Não tem como. De qualquer forma, nós sentimos. Então, voltando para a nossa palavra sobre essa introdução, e no pedido que eu fiz ao Senhor para Ele me fazer entender o que quer dizer diante do Senhor, a sua graça me basta. E eu cheguei até esse texto, 2 Coríntios 12, verso 7. Vamos ler até o 10. Diz assim: para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eu achei tremendo essas palavras de Paulo. Eu já tinha ouvido essa ministração sobre o espinho da carne de Paulo muitas vezes. Já ouvi vários doutores das Escrituras, sábios, grandes homens de Deus, falar sobre isso. E na minha sede de entender o que significava as palavras que o Senhor tinha ministrado para a minha vida há 2 anos atrás, a minha graça te basta, eu falei: Senhor, eu preciso entender, porque os dias estão difíceis. E eu quero falar com vocês, assim, eu vou dizer algum entendimento sobre o espinho na carne. O espinho na carne de Paulo fez com que ele se tornasse dependente de Deus. A palavra espinho comunica a ideia de dor. Olha o que pode ter sido o espinho na carne de Paulo. Comunica a ideia de ser uma dor, aflição de sofrimento, humilhação ou enfermidade física, mas não uma tentação para pecar. Interessante, né? Muitas das vezes, nós cristãos, nos desculpamos a Deus quando nós erramos, e esse erro seguido de pecado é um defeito que eu tenho, Senhor. Ah, Deus, me perdoa esse meu defeito. Mas o interessante é que o espinho na carne de Paulo poderia significar dor, aflição, enfermidade física, mas não era algo que dava a ele o direito dele ser humano e pecar. É muito interessante. Eu fiquei apaixonada nessa parte. O espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aquele que tem qualquer espinho na vida podem, assim, aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. O espinho na nossa carne é a nossa dificuldade interior, é sim o moldar do nosso caráter pessoal. O meu espinho na carne não é a perseguição ou a tribulação que eu vivo porque eu sou cristã, porque eu vivo com os irmãos que Satanás usa para me perseguir. O espinho na carne não é um direito que eu tenho de dizer: eu nasci pecadora, Jesus. Não é. No meu caso, há um tempo atrás,
quando eu já sabia que poderia ser uma enfermidade no corpo de Paulo, eu achava que o meu espinho na carne era uma enfermidade que eu tenho. Eu tenho uma enfermidade que não tem cura, mas que eu vivo literalmente a graça de Deus. Eu não vou explicar, mas, amados, não era nem sequer nem para mim estar falando, porque eu tenho uma dificuldade respiratória que virou um edema pulmonar severo. Então, a minha vida é a graça de Deus. Eu achava que era. Esse era o meu espinho. E eu achei tão interessante, foi entender a parte de que a graça do Senhor me basta. E eu ficava dizendo, Senhor, por quê? Eu lembro que quando eu descobri o edema, eu lembro que quando ele foi diagnosticado, meu pulmão já estava no ápice. Eu lembro que eu chorei das 11h30 da manhã às 18 da tarde, perguntando para Deus por quê. Como assim, Senhor? Por quê? E eu nomeei e separei, fiz uma escala de todos os porquês que eu achava que podia ter sido. Tudo que podia ter ocorrido durante a minha vida, na minha saúde, que poderia ter se tornado um edema. Das 11 da manhã às 18 da tarde. Eu chorei aos pés de Jesus. Não pedi para ele me curar, eu simplesmente queria entender. Nós, seres humanos, nós somos assim. E quando nós temos a posse da palavra, quando nós conhecemos o Evangelho e quando nós somos servos do Senhor e temos intimidade com Cristo, nós temos esse hábito, nós queremos entender o porquê. Queremos saber o porquê que certas coisas acontecem na nossa vida. Quando, na verdade, a resposta do porquê não traz a cura, não traz a libertação, não traz o livramento, só nos leva a entender, porque a cura, a libertação, a graça do Senhor nos basta. Dando continuidade, o apóstolo Paulo disse que no verso 8, que ele orou ao Senhor, para que o Senhor tirasse Satanás da presença, acusando ele sobre aquela dificuldade, aquela debilidade. 3 vezes ele clamou ao Senhor para que o Senhor desviasse aquela acusação do inimigo. E o interessante é que o Senhor não fez. O Senhor só respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Quantas vezes nós oramos ao Senhor para que o Senhor termine os dias de tribulação e perseguição na nossa vida? E parece que Deus não escuta. Quantas vezes nós oramos ao Senhor para que aquela tribulação não se repita, porque ela sacudiu as nossas estacas, porque ela sacudiu a nossa coluna. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor para que esses dias maus terminem na nossa vida, porque nós queremos dias de alegria. E o Senhor parece que faz silêncio. E parece que também o Senhor não repreende o inimigo, não repreende a tribulação. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. A palavra do Senhor em Filipenses 4 diz assim. Não, desculpa. Em Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando eu fui entender essa parte, olha o que eu busquei, olha o que eu entendi e busquei em estudos. Muitas das vezes, quando Deus não responde a oração, é porque vem algo muito melhor. E Ele vai conceder a seguir. Muitas das vezes, quando aquela tribulação que nós precisamos que tenha logo, ou porque ela se repete muitas vezes na nossa vida, porque nós temos uma perseguição onde o diabo gosta de nos acusar, onde ele gosta de nos perturbar, onde ele sabe que ele consegue abalar as nossas convicções, e nós oramos e clamamos e parece dar um prazo, ele desaparece, depois de um tempo volta de novo.
Por quê? Porque a intenção do Senhor é nos preparar para algo maior do que aquilo. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse no verso 9, a seguir ter ouvido, a sua graça me basta, olha o que ele disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa vida mediante a nossa fraqueza. É no momento da nossa dificuldade, é no momento da nossa dor que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa vida. Vai se aperfeiçoar na nossa fé, no nosso ministério. Quantas vezes eu ouvi em momentos, como que fala, pessoais meu de tribulação e dificuldade, eu dizia, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tanto tempo, por quê? E todas as vezes que o Senhor se movia lá na sua glória para acalmar o meu coração, a única coisa que eu escutava, grandes coisas eu irei fazer. Como assim, Senhor? Como que nós não visionamos? Nós não visionamos aquilo que Deus tem para nós quando nós estamos lutando contra o nosso interior. E a palavra diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Eu lembro, nós ouvimos e ministra-se muito, quanto maior a nossa dor, maior a vitória, quanto maior a dificuldade, maior é a bênção. Quanto maior a nossa dificuldade e a maior acusação do nosso inimigo, maior é o poder em nós. Porque é nas nossas fraquezas que nós nos aproximamos do Senhor. É na nossa dificuldade, é na nossa dor que nós arrependemos do nosso pecado, que nós reconhecemos quem nós somos. Porque nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da glória de Deus para nos livrar. Então, nós reconhecemos quem somos. E ao nos arrepender, e ao mudar a nossa vida, ao moldar o nosso caráter, o Senhor se compadece, se move e age em poder infinitamente mais. Em Hebreus 12 disse assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Eu achei maravilhoso esse verso. Durante um tempo da nossa vida, nós fomos disciplinados pelos nossos pais, depois nos tornamos adultos e passamos a ser senhores e pais de nós mesmos. E passamos a viver as nossas leis, os nossos dogmas, a nossa cultura. Quando nós nos voltamos para Cristo, nos voltamos para Deus, passamos a ser disciplinados para participarmos da santidade. Não é para nos tornarmos santos, é para fazermos parte da santidade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E todos nós, servos do Senhor, ansiamos um dia vermos o nosso Deus. E é tremendo porque nós nos santificamos para chegarmos à glória do Senhor, nos santificamos para que o Espírito Santo nos revele algo da palavra, ou nos revele algo da vida de alguém, quando na verdade a santificação é para estarmos com o Senhor, não é para nada disso. Porque o poder da revelação, o poder do entendimento da palavra está no momento da nossa dificuldade. Porque na nossa dificuldade, eu lembro quando eu me converti, eu tinha 16 anos, na Luz para os Povos do Serrinha, lá em Goiânia. Eu lembro que, naquela época, ministrava-se muito que aquilo que nós tínhamos vivido, aquilo que nós passávamos de tribulação, dificuldade no mundo, um dia iria ser usado para salvar pessoas, para salvar jovens, porque a minha experiência ia me fazer entender o que a pessoa estava passando, eu ia poder ajudar ela, porque eu passei por aquilo. E é interessante que quando você vai conquistar uma pessoa para Jesus, ou quando você vai aconselhar ela,
e ela está passando para você a dificuldade dela e a dor dela, e se você falar assim para ela, meu querido, eu não passei por isso, mas eu te entendo. Ela não recebe a cura que você tem para ela. Mas quando ela escuta de você, que você passou por aquilo, mas que o Senhor te curou, ela levanta curada. Eu acredito que alguns já passaram por isso e já viram isso. Todas as vezes que nós vamos ajudar alguém, se nós dissermos, e nós temos o hábito como cristãos de não mentir, nem na expressão facial a gente passa mentira. A gente quer ser autêntico em tudo. E quando a pessoa compartilha algo conosco que nós não vivemos, por exemplo, quando eu vou aconselhar algum jovem que passou por violência sexual, eu não passei por violência sexual, se eu falar para ele, meu querido, eu não sei o que é isso, deve ter sido muito difícil, ele recebe 40% da cura que eu tenho para transmitir para ele através da palavra de Deus e através da oração. Mas se eu tiver a convicção de entender, eu não passei por violência sexual, mas eu passei por violência psicológica, que é a mesma coisa, ele recebe a porque a violência psicológica ela é igual. A sexual mexe com o corpo, a psicológica mexe com o intelecto. Meu querido, destrói o intelecto de uma pessoa, destrói ela toda, arrasa com ela. Não é só o corpo físico que é importante. E é tão importante, o apóstolo Paulo disse que se gloriava nas fraquezas para que nele habitasse o poder de Deus. E quando nós passamos pela nossa fraqueza interior, a gente se enfraquece mais. Quando nós estamos enfrentando o nosso próprio caráter, a nossa dificuldade, ou os problemas que nós já passamos, nós nos enfraquecemos. Nós nos achamos pequenininhos, indignos, nos achamos os mais miseráveis dos miseráveis. Porque é interessante que o homem lá fora, ele tem problema emocional, ele tem problema psicológico, mas ele enfrenta a dor dele olho no olho. O cristão passa por problema psicológico, problema pessoal, emocional e enfrenta a dor dele olhando para baixo, se sentindo miserável, quando ele é o filho de Deus. Ele pode olhar também. Ele também pode. Como Davi fez, era pequenininho, baixinho, o gigante lá em cima, ele não olhou para o gigante assim, não sei se eu vou atrapalhar vocês assim, ó, faz de conta que o gigante é o púlpito, e eu sou Davi. Ele não olhou assim, ele olhou assim, Davi como se estivesse da altura dele. Por isso que ele não teve medo de enfrentar Davi, porque ele olhou para ele no nível dele. Peraí, eu sou filho de Deus, ele é grande no tamanho, mas o meu Deus é maior que ele. E nós, como servos do Senhor, depois de tanto tempo, tantos anos, essa semana, eu não sei se vocês leram, eu até queria ler, o tempo nunca está a meu favor, porque eu falo demais. Vocês leram o Minuto com Deus do Bispo Sebastião? Quando ele ministrou, quando ele repassou para nós, que eu acho que foi ontem, isso, o Bispo Sebastião ministrou sobre como agir quando nos sentimos fracos. Vocês leram? Se vocês não leram, todos vós, todos os que estão online nesse momento, recebeu esse Minuto com Deus de ontem. Que ele falou sobre a fraqueza, muitas vezes nós temos anos e anos sofrendo com dificuldade, com perdas, com dias difíceis, mas o Senhor ainda não desistiu da nossa vida. E na maioria das vezes a gente passa anos e anos e anos sofrendo, e quanto mais o tempo passa, esse espinho não deixa de existir na nossa vida, nós vamos enfraquecendo. Quando o apóstolo Paulo nos pediu para nós nos gloriarmos nas nossas fraquezas, porque é aí que vamos experimentar o poder de Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 10 diz assim, não sobreveio a vós tentação que não fosse humana.
E Deus é fiel e ele permitirá que vocês sejam tentados além do que, e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu sei que eu já vivi isso durante muito tempo. A tribulação e a dificuldade na nossa vida, ela vem tão forte, ela vem como uma tempestade que parece um euninho, que ela vai sugar tudo e arrancar tudo do lugar, que esse versículo parece uma utopia na nossa vida, porque é tão forte, você pensa, eu estou sofrendo tanto, está me custando tanto essa área, Senhor, como que ela está acima das minhas forças? E o apóstolo Paulo, olha o que ele diz sobre a minha graça te basta. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. A graça de Deus é a presença, o favor e o poder de Deus na nossa vida. Quando? Quando eu preciso de um milagre financeiro? Quando eu preciso de um milagre para comprar o carro que eu quero comprar? Quando eu preciso do milagre para pôr as minhas contas em ordem? Não, é na dificuldade, na tribulação, não é só no reter, no ter, é no momento que estamos sendo sacudidos. É uma força, um poder celestial ortogado àqueles que invocam a Deus. Quando nós temos dificuldade, nós não invocamos a Deus. Quando nós temos dificuldade que envolve o nosso caráter, nossa personalidade, quando nós temos dificuldade em uma tribulação em que nós não compartilhamos e guardamos e sofremos durante anos e anos e anos, o poder celestial, ele é entregue para os que buscam sobre aquela área. Não, Deus, é difícil mesmo, é a minha vida, foi o que foi destinado para mim, foi o que foi feito para mim, foi assim que foi escrito, então é assim que eu tenho que viver com essa dificuldade? Não, porque é nessa dificuldade que o poder de Deus é entregue, outorgado, é entregue, é passado esse poder. É sobre o crente fiel que suporta as suas fraquezas e dificuldades por amor ao evangelho. E aqui eu quero entrar nessa parte. A sua graça me basta. Só é transmitida esse poder, esse favor de Deus. Favor de Deus, não misericórdia sobre os nossos pecados, favor. Deus, me faz um favor. Você me faz um favor? O Senhor faz. Só é entregue para os crentes que suportam fraquezas e dificuldades. E quando eu tive esse entendimento, e estudando sobre isso e lendo, me fez lembrar Jesus Cristo. Me fez lembrar Cristo na cruz. Em Mateus 27, quando Jesus estava sendo crucificado, enquanto os homens como é que fala? Agora fugiu a palavra. Enquanto eles envergonhavam, se escandalizavam em Cristo, então eles falavam blasfêmias e blasfemavam. Disseram assim para Jesus em Mateus 27. Por algum motivo, eu não anotei o versículo. Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz. Em 3 dias, não foi o Senhor que curou? Mas o Filho de Deus, desce aí. Desce da cruz e se salva.
Quantas vezes nós escutamos do inimigo, mas se você é o filho de Deus, por que você passa por isso? Se você é o filho de Deus, por que você foi humilhado? Se você é pastor, líder, você não devia passar por essa tribulação. Dá uma ordem para que isso acabe. Dá uma ordem para que tudo termine. Ou melhor, desiste, é mais fácil. Não vale a pena. Desista. Olha, não vale a pena mexer com essas pessoas, não vale a pena ministrar, não vale a pena dar amor, porque as pessoas não valorizam o amor que nós entregamos. Não vale a pena. Os dias estão difíceis, o justo vai ser mais justo, então se o impuro vai ser mais impuro, para que nós vamos insistir? Ele vai ser impuro mesmo? Não vale a pena. E o mais interessante é que Jesus não desceu da cruz. E eu amo o versículo que era para estar aqui, eu não coloquei, não acredito. Só um instantinho. Não colocou. Mas eu amo aquele versículo que diz que Jesus, sendo Deus, não tomou de usurpação. Ele, sendo o próprio Deus, ele não usou de usurpação da sua glória, mas antes se colocou na forma de homem, de servo. E se entregou à morte, e morte de cruz. Meu querido, e quando eu leio lá a palavra que diz que Jesus se colocou na forma de homem e de servo, qual é a nossa condição de homem e de servo? Qual é a condição de um servo? É de ser humilde, sim, de ser humilhado, sim. Vamos ler? Os amados abriram, tá aí? Isso mesmo, Filipenses 2:7. Vamos ler, porque eu achei tão interessante. E era para estar aqui na minha descrição para me ler ele na hora, e me escapou na hora que eu estava colocando. Filipenses 2:7. 2:6, vamos começar no 6. E que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se nós fizermos um paralelo hoje para o inimigo e para Satanás, a palavra homem e servo para ele vamos colocar assim, é o último na cadeia alimentar. É para ser humilhado mesmo, é para ser espinzeado, porque Satanás nos odeia. E o próprio Jesus Cristo se colocou nessa qualidade, sendo Deus, na qualidade de servo e homem, e humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, com um intuito. Em João 19:28, até o verso 30, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num risopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Por que Jesus não desistiu? Por que o nosso Jesus Cristo não desceu na cruz, sendo ele Deus, e podia salvar ele? E mostrar para a multidão que ele era Deus. Por quê? Se ele era Deus. Por que ele não parou aquilo tudo sendo Deus? Por dois motivos. Porque olha o que diz no verso 28, 19, João 19. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Porque existia um propósito, existia
um fim, e esse fim era para que se cumprisse a Escritura. Que Escritura? Que depois da morte e ressurreição de Cristo, nós iríamos receber a salvação da nossa alma, a cura das nossas enfermidades, e etc, etc, e etc. Por isso que Jesus não desistiu, por isso que ele não desceu da cruz. Se Jesus tivesse descido da cruz, e se nós desistirmos do espinho da nossa carne e voltarmos as nossas costas e não encararmos de frente, e a graça do Senhor não nos bastar, não iremos experimentar aquilo que o Senhor tem além. Não é só o amanhã, existe um futuro, e nós podemos nomear esse futuro. Temos o futuro da salvação da nossa alma, viver eternamente com Cristo. Temos o futuro da contemplação da obra de Deus na nossa vida. Temos o futuro dos nossos filhos. Temos o futuro dos nossos discípulos. Temos o futuro da igreja que nós lideramos. Temos o futuro das pessoas que nos ouvem. Para que se cumprisse, tinha que ter chegado ao fim. Jesus Cristo tinha que ter chegado até o momento, e termina o versículo e diz, depois que Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Somos humanos e não conseguimos dizer isso no final de uma grande angústia, de uma grande tribulação, e dizer, está consumado, Senhor. Passei no teste. Ou se não passei no teste, fiquei molhada porque passei pela tempestade da chuva. Ou senti a areia, ela entrou no meu olho, ela ardeu as minhas vistas, ela sujou os meus pés, porque a areia, na tempestade de areia, ela entra em tudo. Mas depois de tudo ter terminado, a seguir tem um amanhã, que foi o que o apóstolo Paulo, é o que o versículo nos ensina. Deixa eu voltar lá, em 2 Coríntios 12. A mão. Está tudo grudadinho as páginas, viu, irmão? Está aqui. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades interiores, elas existem e elas virão à nossa vida, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe na nossa vida. Quanto maior a minha dificuldade, quanto maior a minha tribulação interna, mais eu irei experimentar o poder de Deus sobre a minha vida. Mais eu irei poder provar o poder de Deus, a glória do Senhor na minha vida. Nós temos o hábito que quando nós enfrentamos muitas das vezes as dificuldades, as tribulações, consequências de escolhas erradas, consequências de negócios mal feitos, consequências de decisões erradas que nós tomamos. Muitas das vezes, quando isso vem à nossa vida, quando vem à tona sobre nós, nós nos enfraquecemos, nós baixamos a nossa guarda, nós nos entristecemos. Quando, mediante a isso, se nós clamarmos o nosso Deus, nós iremos experimentar o poder do Senhor sobre a nossa vida. E irá se cumprir sobre nós hoje. Eu não entendo por que as coisas estão acontecendo, mas amanhã, mais tarde, eu vou compreender. E como eu disse agora há pouco, Gilson, vem pro piano. Como eu disse agora há pouco, meu querido, de verdade, o porquê das coisas estarem acontecendo, a resposta de porquê, para quê, conseguir entender ou ter
a revelação do Senhor, por que foi desse jeito, por que o Senhor permitiu, porque nós sabemos que todas as coisas na nossa vida acontecem com a permissão do Senhor, nós que somos filhos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então automaticamente a nossa cabeça fala, Senhor, essa tribulação veio permitida pelo Senhor, Senhor, essa dificuldade foi com a sua permissão, Senhor, me mostra, me revela. Meu querido, a revelação, o entendimento do porquê no momento não traz cura sobre a nossa vida. Se tiver que acontecer a cura, não irá acontecer a cura. Se tiver que acontecer a libertação que nós precisamos para aquela área, se for uma área interior, não irá acontecer. Isso irá, o que nós queremos, a cura, o poder de Deus que nós queremos irá acontecer quando a nossa fraqueza se tornar a nossa força em Cristo. Eu gostaria que o lugar onde você está, que você refletisse, fechasse os vossos olhos e pensasse no nosso Deus. E escutasse isso, meu querido. As nossas dificuldades, os nossos problemas, elas não vêm para nos envergonhar. Faz parte do nosso cotidiano. Elas não são para nos destruir, se são. E se vieram para destruição, o intuito delas é para que o poder de Deus se manifeste a nós e para que nós possamos participar da santidade de Cristo. Para nós que somos líderes na casa do Senhor, como é importante estarmos santos. Como é importante para nós subirmos no altar em santidade. Como é importante para nós nos apresentarmos diante do nosso Deus, diante da Assembleia do Senhor em santidade. E como é importante para nós pegarmos na palavra de Deus e transmitirmos a verdade que nós vivemos, e somos sacudidos, somos apunhalados, levamos pauladas do inimigo da nossa alma, levamos pauladas das pessoas que nos rodeiam. Muitas das vezes, alguns de nós também não realizamos todos os nossos sonhos, não é verdade? A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando está diante do líder da igreja, ela olha para eles, ela olha para nós aqui em cima e ela contempla a nossa vida, e muitas das vezes eles estão sentados com um semblante maravilhado, com um olhar brilhando, e eles devem pensar, poxa, ele é tão lindo, ela é tão querida, a vida deles parece que não tem problema, parece que não tem dificuldade, é tudo tão perfeito, quando na verdade não é. Também temos dificuldade, também temos grandes imperfeições, também temos sonhos que não foram realizados, e oramos para que os sonhos dos nossos discípulos sejam realizados, oramos para que as enfermidades deles sejam curadas, e temos enfermidades também, temos dificuldades também. Mas a diferença, para você que está me escutando e que contempla um servo do Senhor na sua casa, no seu lugar ou na igreja, e pensa, as coisas para ele é fácil, deve ser tudo fácil, porque ele ora na minha vida, as coisas acontecem, ele repreende os demônios, ele sai. Eu quero te dizer que o segredo do servo do Senhor é que no dia da fraqueza dele, ele busca o Senhor e se fortalece. E é no dia da fraqueza que ele ouve as revelações. É no dia da fraqueza que ele tem entendimentos da palavra de Deus. É no dia da dor e da angústia dele, pessoalmente, que ele compreende certas coisas da palavra de Deus e ela entra como uma água fresca na vida dos líderes. E, meu querido, quando a dificuldade e a tribulação vier à sua vida, não baixe a sua cabeça, não olha para ela se achando o mais miserável de todos, não olha para ela se achando o mais rejeitado de todos, não olha para ela achando que foi feito assim para a sua vida, não tinha outro jeito, não!
olhe para o Senhor e se fortaleça. Eu quero finalizar lembrando vocês de Jó. Eu fiquei maravilhada. No mês passado eu fiz um estudo porque eu queria conhecer a vida de Jó a fundo, eu queria saber a origem, a nascença, os anos que ele viveu, em que época da Bíblia que ele viveu. Então eu busquei, eu li, eu ouvi doutores das Escrituras, eu ouvi vários teólogos, e eu fiquei espantada quando eu escutei, porque nós ouvimos pregações e nem sempre a gente escuta tudo que o ministro está ministrando, e eu fiquei espantada quando eu ouvi que eu aprendi que Jó ficou 13 anos naquela tribulação. Vocês acreditam nisso? Para quem não sabia, foram 13 anos com uma enfermidade que a pele dele assim, ó, saía, era como se fosse a lepra, sabe? Ela arrancava a pele dele. 13 anos, pobre, miserável. Só tinha a esposa dele. E a gente ouve falar que ela era louca, né? Porque ela mandou ele deixar o Deus dele para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa esposa que falou para Jó que ele tinha que esquecer o Deus dele, perdeu 7 filhos. Essa mulher perdeu 7 filhos, todos de uma única vez. Não foi fácil para ela. E depois de ter estudado sobre Jó, eu acredito, e ela sofreu, porque o marido dela enfermo. Durante 13 anos ela teve que cuidar das chagas dele, ela teve que alimentá-lo, ele não pôde trabalhar para sustentá-la. Ela teve que cuidar do marido dela. E nós chamamos a esposa de Jó de doida. Mas, depois que tudo passou, depois de 13 anos de sofrimento, 13 anos de angústia de Jó, foi com essa esposa que tudo se refez. Por que será? Porque ela foi fiel ao marido dela, ela foi fiel, mesmo achando a fé do esposo dela loucura, ela foi fiel, ela não desistiu, ela não deixou ele, ela ficou com ele, então ela também gozou do dobro de bênçãos que Deus tinha para Jó. Amém? Meu querido, assim como Jesus não desistiu, assim como Jesus, ele foi até o fim para que o que estava escrito fosse consumado. Não desista da sua casa, do seu ministério, da sua família, dos seus filhos que não estão na igreja. Não desista. Por quê? Porque ainda pode, a glória do Senhor pode acontecer. Amém? Não vale a pena desistir, porque quando você desiste da obra que Deus iniciou na sua vida. Se já passou 13 anos, eu tive uma dificuldade que durou 20 anos. Os anos passam, mas a nossa vida permanece e a palavra de Deus não vai passar. Amém? Eu quero finalizar fazendo uma oração. A minha oração é para que o Senhor fortaleça a sua vida, a minha vida. O meu clamor é para que o Senhor renove as nossas forças diante da nossa dificuldade, porque nós precisamos. Além de sermos filhos do nosso Deus, também somos humanos. Amém? Amém, Deus. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Eu louvo ao Senhor porque ela é refrigério na nossa vida, ela é refrigério para a nossa alma, ela é consolo para o nosso coração, ela é o entendimento da nossa mente, Pai, mas ela também é o nosso escudo, a nossa fé. Paizinho querido, eu te dou graças e eu oro para que cada um de nós, Senhor, que estivemos de volta da tua palavra nesse momento, cada líder, cada servo teu, Senhor, cada ovelha sua possa receber uma porção de renovo nas suas vidas, possam receber uma porção de força dobrada, que a graça do Senhor esteja sobre eles. Querido Deus, querido Pai, nós precisamos da sua graça sobre nós. Paizinho querido, fortalece, capacita, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. Paizinho
Pai querido, em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, estarmos e experimentarmos, Senhor, a sua santidade, para um dia estarmos com o Senhor e também, Senhor, no tempo que nós estamos aqui na terra, podermos viver a tua glória, podermos praticar a tua palavra e alegrar o céu, Senhor, por vidas salvas e arrependidas, em nome de Jesus. Meu querido, Deus vos abençoe. Amém? Até semana que vem, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa resplandecer sobre ti o seu rosto, em nome de Jesus. Amém.